Negócios Emoi traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí. Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Bom, então, nós tivemos uma manhã interessante com os líderes. Escutamos outras palestras também e acho que agora estamos em um momento muito especial. E queremos fazer aqui uma palestra que para a gente foi muito importante, que nós chamamos Reprograme a Sua Mente para Ganhar. Porque vimos que a maioria das pessoas que às vezes aparentemente trabalham e fazem tudo para construir a sua liberdade, de repente dizem, eu não sei o que acontece. Eu faço tudo e não estou alcançando as minhas metas. E há algumas coisas que têm a ver com o que há dentro da gente, que queremos que você identifique e trabalhe para que ao fazer tudo o que precisa fazer no negócio, você consiga a sua liberdade. Vejam, o ativo mais importante da Emo é a liberdade. O produto mais importante somos nós, as pessoas. Quando nos perguntam por que vocês estão na Amway, porque nós, advogados, que aparentemente tínhamos sucesso financeiro, o que as pessoas não sabem é que nós não tínhamos qualidade de vida, não tínhamos tempo, vivíamos estressados. E por que entramos nesse negócio? E o que eu quero dizer a você hoje, que é novo, é que há muitas formas de ganhar dinheiro lá fora. A Amway não é a única, mas é a única que conhecemos e que nos permitiu não somente ganhar dinheiro, não somente ser livre e acordar a hora que quisermos e 17 anos de liberdade total, os dois juntos, zero cliente, zero trabalho, liberdade de decidir onde tomar um café, onde dormir, para onde viajar, o que comer, o que vestir. Mas no pacote também vem muitas coisas que fizeram com que nos apaixonássemos por essa oportunidade. Isso inclui tudo que tem a ver com desenvolvimento pessoal, o acordar. Por isso, esta palestra é importante. Porque quando o ser humano toma consciência de que o que vai determinar a sua vida é o que tem dentro de si, o que existe na sua cabeça, o que existe nessa parte invisível que influencia suas ações e resultados, então ele assume o controle da sua vida. E para começar esta palestra, eu quero contar uma pequena história. Bem, mas antes, Paco e eu queremos que este fim de semana seja totalmente diferente e que a partir de hoje a sua vida nunca mais volte a ser a mesma. O que acha de repetir isso? Vamos repetir antes esta frase, porque é uma frase poderosa para a sua convenção. Repita comigo. A partir de hoje, minha vida nunca voltará a ser a mesma. Mais uma vez. 1, 2, 3. A partir de hoje, minha vida nunca voltará a ser a mesma. Mais uma vez, mas com muita paixão. A partir de hoje, minha vida nunca voltará a ser a mesma. Incrível. Um aplauso. Ok. Isso é obviamente um... Ok, pode ir. É que não... Isso é obviamente uma ancoragem. Uma âncora para que você sempre saiba o que vai acontecer com a sua vida e que seja algo que chame a sua atenção e que você diga, a partir de hoje, minha vida nunca mais vai voltar a ser a mesma. Ok, pode continuar. Enfim, Um passarinho. falando dos programas, esta é uma velha história, mas nós vamos voltar a contá-la, porque é uma história real. E ela tem a ver com uma situação que vivemos quando nos mudamos de casa em 2005. A minha filha chegou correndo e disse, mamãe, encontramos um periquito azul, um periquito do amor. E ele estava sozinho pela rua voando e sabe, ele pode morrer. E nós compramos uma gaiola para ele. E meus 2 filhos pequenos chegaram, Paco e minha filha. E eu não gosto de animais presos em gaiola. E disseram, como não queremos que ele fique sozinho, vamos achar um companheiro para ele. E foram ao veterinário e compraram um periquito amarelo, que havia nascido em cativeiro dentro de uma clínica veterinária. E o que fizemos foi colocá-los em um espaço onde temos uma fonte de água e temos plantas. E instalamos uma rede na parte de cima para que não fugissem. E colocamos a gaiola dentro com a porta aberta. O mais curioso de tudo é que o periquito amarelo, que nasceu numa clínica veterinária, ficou dentro da gaiola. E o periquito azul, que era livre,
Ia e voava, explorava tudo. Entrava na gaiola e dizia, era como se conversassem. Ele dizia, sai daí, aqui fora o mundo é muito bonito. E o periquito amarelo dizia, não, aqui eu tenho alpiste, aqui eu tenho salário na cesta, aqui eu tenho créditos, aqui eu tenho aposentadoria. Eu quero ficar aqui. E o periquito azul dizia, mas veja, tudo que você pode explorar. Tem viagens, tem cruzeiros, tem liberdade. Tem gente positiva, um programa educacional, tudo nesta oportunidade. E o periquito amarelo, como muita gente a quem apresentamos a oportunidade, talvez tenha tanto medo da mudança, do desconhecido, que prefere se fechar em seu mundo e se justificar e mediocremente se conformar porque tem medo de ver além. Por isso eu entendo. Quando muita gente com quem compartilhamos o plano se justifica e diz que está bem. Entendo que vai ter pessoas que não vão fazer este negócio porque já encontraram sua paixão. E tudo bem. Porque já tem sucesso, amam o que fazem. E também disso se trata a vida. Nem todo mundo vai entrar na Amway. Mas também sei que a gente, que sabemos que precisa de uma mudança. Mas elas sentem tanto medo e têm tantos programas de conformismo e de procurar a segurança que o seu medo não permite que se aproximem e vejam o mundo lindo que está à sua espera. Por isso vocês estão de parabéns, porque hoje talvez tenham saído dessas gaiolas de ouro, como nós estávamos como advogados, e estão voando aqui, estão explorando o mundo. E vamos conhecer diferentes países e vamos viver a liberdade juntos. E vocês vão decidir a que hora se levantar e tomar o controle da sua vida, assim como esse periquito azul. E para fechar a história, esse periquito que voava, entrava e conversava com o outro. E não conseguia convencê-lo. E o final triste da história é que o periquito azul acabou ficando dentro da gaiola. Mensagem para você. Cuidado com os ladrões de sonhos. Assegure-se de se fazer parcerias com os ganhadores e de vir a estes eventos para que não apareçam periquitos amarelos que convençam você a se contentar com o alpiste das sextas-feiras. Incrível. Irmão, do que se trata isso? Esta é a ideia de que temos que nos reprogramar para o sucesso, ok? Temos programas na nossa mente que nos mantêm onde estamos agora mesmo, ok? E você vai se assustar se eu te disser que estamos programados para fracassar no negócio em rede. Estamos programados para fracassar porque não nos ensinaram a fazer negócios em rede na escola e nem na família. Isso vem lá de trás, desde que você tinha 2 anos, quando a gente começa a se programar para a vida. Mas a maior batalha é interna, sempre vai ser interna. São os medos, as dúvidas, as frustrações, existem, são reais. E é normal que você também sinta isso durante a trajetória, ao fazer este negócio. Todos nós chegamos, quase a maioria, 99,99%, com uma baixa autoestima. Baixa autoimagem, baixa autoavaliação, que é o mesmo que baixa autoestima. E também tem essa história que repetimos para nós mesmos de que não podemos conseguir, que não podemos patrocinar, fazer contatos, porque não conseguimos alcançar mais rápido os níveis, as metas que nos propomos. Então, se você pode pensar em qualquer situação da sua vida em que quase conseguiu o que queria, mas falhou, por que isso aconteceu? Pense nisso. Nesse negócio ou na vida, pensa nisso. Muito provavelmente é porque você se repetiu uma história que sempre esteve mastigando e ruminando, em que diz, por que não posso conseguir? Não posso conseguir. E a resposta é uma porcaria. Sempre vai ser uma porcaria. Então, de agora em diante, recomendo que se pergunte, e como sim eu posso conseguir? E como sim eu consigo fazer? E como sim eu posso aumentar o patrocínio do meu negócio? E como sim eu posso subir de nível no meu negócio? Como sim? Temos crenças limitantes. Também chegamos com essas crenças de que não podemos porque aceitamos rótulos do passado. Porque te chamavam de gordinho, de baixinho, de burrinho, diziam que você é muito lento e a ovelha negra da família, e você criança, sim, eu sou a ovelha negra. E de adulto, você sabe o que isso significa, e você age de acordo com as previsões desse rótulo que você aceitou. Vamos destruir os rótulos nesta tarde, vamos deixá-los de lado. Veja, que interessante.
Há personalidades no mundo que maravilharam o campo dos esportes, ok? Eu quero falar de um jovem, de um menino que disseram na escola que ele era hiperativo, que não se concentrava. E mandaram uma carta para sua mãe dizendo: tire o seu filho da escola porque ele tem déficit de atenção e sofre de hiperatividade. Vejam só isso. Hiperatividade, desordem, falta de concentração e outras coisas mais. Pode somar aí. Imagina se ele tivesse ficado com esse rótulo. E a mãe perguntou: o meu filho faz o que de melhor? Ele gosta de nadar. Fez ele focar na natação e ele venceu com 11 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Londres. 11 medalhas de ouro. Se ele tivesse aceitado os rótulos, talvez tivesse ido parar em um lugar que não fosse adequado. Não aceite os rótulos. Identifique as suas crenças limitantes. Vejam, se você quiser escrever uma carta e for até o computador, digitar a carta e depois mandar para a impressora, aí imprime a carta e você vê que tem um erro de digitação. Você vê o erro e aí pega um leak paper e apaga o erro da carta e coloca a palavra certa. Aí vai de novo para o computador, aí você vai digitar, quer dizer, só manda imprimir de novo, imprime a carta, mas ela sai com o mesmo erro. Então o que tem que fazer? O que tem que fazer? Simplesmente tem que voltar para o computador, porque é aí que está o programa. Aí você abre o Word, tira o erro, coloca a palavra certa e aí tem a carta como você quer. A grande maioria de todos nós aqui, eu também me lembro de quando estive na minha primeira convenção e disse: não me venha com tanta história, só me diz o que eu tenho que fazer. Me dá uma atividade, me dá isso, porque se eu fizer atividades do negócio, então eu vou ter o resultado e o estilo de vida. Me dá uma atividade, o que eu tenho que fazer, me diz o que eu tenho que fazer. Veja, se fizermos uma linha aqui no meio, assim, ok? E desse lado fica a atividade. E a atividade, você já sabe o que é. São os 8 passos do padrão do sucesso: sonho, lista, arrepender, acompanhar e verificar o progresso, ensinar os demais, ok? Porque você sabe que se fizer essas ações, você vai ter o resultado que vai te dar o estilo de vida, como eu disse. Mas por que para algumas pessoas essas mesmas atividades funcionam e para outras acabam não funcionando? O que há por trás de tudo isso? O que há por trás dessa linha? Imagina o que eu vou dizer. Por trás da atividade está a atitude com a qual você vai encarar o seu negócio. A atitude pode ser positiva ou negativa, mas, enfim, se você sabe que pode aumentar a sua atitude positiva, mas o que tem por trás da atitude? O que forma a atitude? Nossa atitude é formada pelos pensamentos, os pensamentos dominantes. Sim, isso eu entendo. Mas o que forma os meus pensamentos? Os pensamentos são formados pela programação. A programação. E o que forma a nossa programação? O que forma a programação? O que cria? Bem, há várias circunstâncias, várias situações. A família. Sobre o empreendedorismo. O que foi dito na sua família ou na minha família sobre o empreendedorismo? O que disseram era ruim ou bom? Não se meta em negócios, porque com certeza vão levar o seu dinheiro, ok? Não se meta nesse tipo de negócio, porque são pirâmides. Ninguém na família teve negócio. Sempre fomos trabalhadores com emprego, porque é mais seguro. O que estavam dizendo? Eram empregados de carteira assinada, trabalhando 8 horas, 12 horas. O que diziam dos ricos? Tudo isso vai influenciar na nossa programação. Tem que detectar e saber qual é a nossa programação. E os amigos? Queremos ser como os nossos amigos. Andar como os amigos, vestir como eles. Eles têm uma influência imensa na nossa programação. A educação também é super importante na programação. Para o sucesso ou para o não sucesso nesse negócio ou na vida mesmo. A programação está na educação. E o que nos ensina a educação? É bom ter formação. Que legal se você tiver um diploma. Se não tiver, não importa. Mas o importante é você saber que na educação não nos ensinam inteligência emocional e nem inteligência financeira. A quantos de vocês ensinaram inteligência emocional? Saber o que estão sentindo e, se gostaram do que sentiram, procurar sentir isso de novo. E se não gostaram, elimina esse sentimento e muda. Isso é inteligência emocional. E a inteligência financeira, saber quanto quer ganhar, multiplicar o dinheiro, saber quando gastar e quando não gastar. Isso é inteligência financeira. Então é interessante saber
para que nos programaram. E agora, não a religião em si, mas de repente os líderes religiosos e as lições sobre prosperidade que às vezes são distorcidas. E tem a cultura. Uma pessoa do Egito tem uma cultura e uma forma de pensar diferente, concordam? De uma pessoa que é do México, por exemplo. É totalmente diferente. Isso também influencia na nossa programação e na nossa ação. E tem os meios de informação de massa. Os meios de informação nos programam com aspectos de terror, de emoções negativas, de medos, porque foram criados para controlar. Veja o nome, meios de informação de massa. Ou seja, são meios para controlar. A massa, exatamente. E aqui não há massa. Neste recinto, o que há são líderes da Amway, exatamente. Vamos deixar de ser massa. Então, como eu dizia, se você tivesse nascido na Arábia, estaria se vestindo de outra forma. Estaria apaixonadamente defendendo a sua cultura. Ou se tivesse nascido em outra região, do México, por exemplo, estaria agora cantando rancheiras, não é verdade? É igual, ok? Então, fique com isso. Você não é uma gravação. Não aceite ser isso, esse rótulo, essa repetição do que dizem. Você é um gravador e, portanto, os gravadores podem excluir, voltar e gravar outra coisa. Você é o gravador. Entenda que você pode reprogramar a sua mente para o sucesso, ok? Outro aspecto muito importante, e eu vou me aprofundar, é a lei da parceria. A lei da parceria. Se você quiser saber quanto vai ganhar pelo resto da sua vida, os especialistas dizem, pensa nos seus 5 melhores amigos. Nos seus 5 melhores amigos ou amigas. Pensa neles. Pensa. Eu vou dizer como eles chamam. Não, eu tô brincando. Mas pensa nos seus melhores amigos, ok? Quanto eles estão ganhando aproximadamente? Cada um deles. Se você somar os ganhos dos seus 5 melhores amigos, vai ter a sua média pelo resto da sua vida. Então, a lei da parceria é precisamente isso que eu acabei de mencionar. Você vai ser o produto das pessoas com quem faz parcerias, ok? Então, é importante saber que nesse tipo de evento, nos seminários, nas orientações, nos lugares onde você se reúne com os líderes têm, quem sabe, obviamente, uma melhor economia. E, de repente, você também pode desejar ter esses valores que eles têm. E, dessa forma, esses 5 amigos deste negócio vão puxar você para perto deles. Vão puxar você para o palco. Se estivessem aqui em cima e eu aí, eles me puxariam para o palco para alcançar os níveis. Graças à parceria com as pessoas de sucesso que eu vejo aqui na minha frente, nesse recinto. E muitos de vocês também têm influência sobre as pessoas de quem são parceiros. E o que aconteceria se fosse o contrário? Atenção, o que aconteceria se fosse o contrário? Se fosse o contrário, pessoal, veja que interessante. Se fosse o contrário, você seria a pessoa que estaria em cima atualmente, que tem maiores ganhos, maior cultura para o sucesso neste negócio, livros, áudios, etc. Mas mantenha a sua relação com os mesmos amigos em que acabou de pensar. O que vai acontecer? Eles vão puxar você para o nível deles. Sempre vai acontecer isso. Então veja, eu vou fazer o exercício para exemplificar, porque é muito importante que a gente se dê conta disso. E assim, por favor, José, me ajuda. Aqui, José, vamos ver. Conhece o José? Um aplauso para o José. Um aplauso para o José. Pode ficar. Veja, eu vou ser um dos amigos, ok? Um amigo que não tá na Amway, ok? Conheço você desde pequeno, já sei como é, sei que você é bonachão e tudo mais, sei do que gosta, etc. Então eu sou seu amigo, não tô no negócio e você sim tá na Amway. O seu foco tá nisso, tá aqui na frente. Um pouco depois daquele senhor de listras, o líder. E atrás dele tá precisamente o objetivo. E qual é o objetivo? O cruzeiro, não é mesmo? É o cruzeiro. Você quer ir ao cruzeiro? Mas eu não tô na Amway. E você se junta comigo. E aí você vai caminhando rumo ao objetivo. E aí você se encontra comigo no caminho. Oi, José, como vai? Que legal te ver, muito legal. Você viu que lançaram um filmaço? Viu, né? Esse filme dizem que é incrível. E sabe de uma coisa? Nós vamos. Tem outros amigos também. O que você acha de ir com a gente agora? Sim, claro, vamos. Depois vamos tomar uma gelada, uma cervejinha. Vamos, relaxa. Vai, não enrola. E ele vai. O que aconteceu? Como eu não tenho a visão do José,
Eu roubei o foco dele. E eu sou só um dos 5 amigos que não estão no negócio. Imaginem se ele se juntar com 5. Vai ter foco ou falta de foco? Vem aqui, José. Vem aqui, rápido. Vem aqui. Ok. Agora, José. Você vai estar focado na sua meta. Sim? Você vai estar focado na sua meta. E claro, obviamente, eu vou andar do seu lado e você vai perder o foco, ok? Vai perder, ok? Agora eu sou o patrocinador. Então vamos caminhar rumo à sua meta e você vai perder o foco. Começa a caminhar, Ai, é o microfone. Ele tá ali, o seu exemplo, ok? Não espera, vai para aqui. Aqui, o seu seminário. Aqui, a convenção. Vem para cá. Aqui, o cruzeiro. Veja, o cruzeiro tá aqui. Aqui, sou eu, patrocinador. Me segue, me segue, me segue. Me segue, vai, segue. E aqui chegamos ao cruzeiro. Obrigado, José. Pode descer. Então, pessoal, a programação para o sucesso é vital. Livros, áudios e parcerias. Livros, áudios e reuniões. Repita comigo. Livros, áudios e reuniões. De novo. Livros, áudios e reuniões. Se quiser ter sucesso neste negócio, sempre tem os ingressos do próximo evento com você. Muito obrigado. E agora, Giovana, um forte aplauso. Uma das coisas que nós mais amamos, todos nós que já entendemos o negócio, é o programa educativo. Quando eu digo para um novo, se dê a oportunidade de ver por dentro e conhecer o pacote completo, você vai se apaixonar. Porque definitivamente, ainda que tenhamos os melhores produtos, se não conseguirmos mudar a forma de pensar, tem gente que troca de esposa, troca umas 3 vezes, muda de país, faz cirurgia, pinta o cabelo para ver se muda de vida. E não entendem que o que precisa mudar está dentro da gente. São informações que você tem à sua disposição para controlar. Esse fato que nós estamos dizendo para você, para mim, foi uma das descobertas mais importantes. Estávamos na viagem à China. Eu estava lendo um livro que foi publicado, um livro de Annie Marquer, um livro muito profundo que lançaram no INA do México. O Mestre no Coração. E eu estava lendo esse livro com atenção e eu separei para estudá-lo nessas viagens longas que você faz na primeira classe deitado, confortável, que nem sente às 13, 15 horas. Enfim, e eu estava lá, lendo, quando pela primeira vez entendi uma coisa que para mim foi como esclarecer uma coisa muito importante. E foi aí que sinto que me tornei livre. Eu estava em Pachuca, em um dos grupos, e um jovem me disse, ele é muito espiritualizado ou religioso. Giovana, eu tenho muitos medos e eu não sei como fazer, eu quero me qualificar, mas tem uma coisa dentro de mim que está aqui e não me deixa avançar. E nesse momento, pensei, o que eu respondo para alguém que está tão ligado ao assunto espiritual? E na hora eu disse, Luiz, sabia que você não é a sua mente? Existe uma pessoa mais valiosa e uma essência dentro de você, que você se esqueceu e não se comunica com ela, que é o seu verdadeiro eu. Quando você veio a este mundo, a sua mente era como uma vasilha vazia. Depois que você nasceu, a encheram de informação. Você fala espanhol porque está no México. E defende muitas coisas porque foi o que aprendeu. Mas nem tudo que colocaram na sua cabeça nos foi útil. Eu não estou dizendo que tudo seja ruim. Mas a maravilha de descobrir isso é que você se torna livre. Quando você se distancia e percebe que você não é o que acha que é, mas que é uma essência que não tem medo, não tem limites, que simplesmente chegou neste espaço para aprender e receber informações. Agora você, o seu eu verdadeiro, pode excluir as informações antigas e colocar novas informações. Por isso são tão importantes os livros e vir a esses eventos. Disseram para Paco quando entramos no negócio, epa, vão te fazer lavagem cerebral. E esse advogado falou com um tom de gozação. E Paco respondeu, prefiro ter o cérebro lavado por um milionário que me ensine a ser livre e feliz do que por um lascado como você. Não respondam assim, mas é o que saiu da alma nessa hora. Pessoal,
Para que vocês vençam na vida e empreendam, vão precisar de um treinamento intenso físico, mental e emocional. E como Paco costuma dizer, na escola só fomos ensinados a obedecer e a seguir instruções. Não passe dessa linhazinha. E roubam a criatividade da criança. Chegamos ao emprego e nos dizem o que temos que fazer. Nos casamos e o nosso cônjuge nos diz o que fazer. Então a gente não está acostumado a tomar decisões, porque tudo que a gente compra é produto da televisão e os meios de comunicação de massa dizem o que a gente tem que fazer. Por isso, quando abraçamos este negócio, é tão difícil tomar decisões e assumir responsabilidades, porque agora isso cabe a nós. Porque é o seu negócio, é a sua vida nas suas mãos. Ninguém poderá determinar o seu sucesso mais do que você. Então, para empreender, vamos precisar ganhar uma musculatura. Outro dia, uma patrocinada me disse, ela é muito empreendedora. É de Mexicali, me disse, sabe, Giovana, eu me frustro às vezes. Alguém já se frustrou? Alguém já se desesperou? E eu disse, sim, Maria. Mas você tem uma grande inteligência emocional. Porque quando sai um pouco do seu caminho e se frustra, tem a capacidade de administrar essa frustração e voltar rápido ao caminho que te leva para onde você quer. E isso é muito importante. Porque a verdadeira inteligência emocional não se trata de não sentir. Se trata de identificar e voltar a fluir e adotar a atitude certa. Há pessoas no nosso negócio que quando acontece algo com elas, alguém as deixa esperando, ouvem um não, tiram sarro delas. Elas perdem o equilíbrio emocional e começam a se castigar. Começam a se torturar. Eu não sirvo pra nada, ninguém me escuta. E ficam deprimidas por 2 semanas até que o patrocinador as levanta com o guindaste e as leva a um seminário. E conseguem se recuperar. Então, do que se trata? Se trata de que, eventualmente, você comece a se preparar para conseguir adotar, pelo maior tempo possível, a atitude certa. Bom, pessoal, entrar no negócio Amway é como entrar no micro-ondas. E colocam você sob pressão para poli-lo. E, às vezes, isso faz você ver o seu melhor, mas também começa a ver coisas que não gosta. Por isso, começa a olhar o casamento com lupa e ver as coisas boas que não via antes. Mas essa parte é muito interessante, porque no meio de toda essa turbulência, está se formando o diamante que você é. Está se formando esse ser verdadeiro, que está sacudindo essa poeira e sujeira para revelar essa essência. É por isso que esse tipo de evento e atividade diária do negócio nos desafia. Você fica sob pressão. E essa parte é muito importante, porque quem a vivencia e a supera vai vencer não só na Amway, mas em tudo que se propuser na vida, nas áreas que desejar. É por isso que você precisa desse tipo de treinamento. É por falar das diferentes áreas, por falar do treinamento físico. Quantos aqui, às vezes, já se sentiram cansados de sair do trabalho, dar duro no trabalho e chegar cansado? Inclusive as mulheres, que às vezes ainda têm que limpar a casa, fazer a lição com seus filhos. E além disso, sair para apresentar o plano. A pessoa chega assim e, de repente, a única coisa que queria era sentar no sofá e ver televisão. Mas tem que sair para apresentar o plano. E, de repente, você diz, eu não dou conta de tudo. Alguém já se sentiu assim? Honestamente. E sabe do que se trata? O empreendedor tem que cuidar dos seus níveis de energia. Alguém quer que eu diga como fazer? Eu? Muito bem. Porque às vezes o povo pergunta, como vocês têm tanta energia? Veja, pessoal, este é um presente que eu vou dar a vocês. Para cuidar da sua energia, você tem que se responsabilizar pelo seu ambiente, tanto por fora como pelo que entra no seu corpo. Uma coisa muito importante é aprender a comer de forma saudável. Se você comer ingredientes mais frescos, frutas, verduras, alimentos mais saudáveis, menos processados, com menos farinha e menos açúcar, os alimentos têm índices de energia. Por exemplo, tem um livro chamado Poder versus Força, de David Hawkins, em que ele diz que, em média, um donuts pode ter o índice 30 de energia em comparação com uma banana que tem 100. Então, se eu só comer porcaria, como eu vou acabar? Com muito sono. Com um cansaço tão grande que a única coisa que eu vou querer é dormir. E aí tomo uns 5 tabletes de Rodioli e 2 Excess para ver se acordo.
E acontece que somos produtos do que colocamos em nosso corpo. Se eu tomar um suplemento, se tomar multivitamínicos, se cuidar da minha alimentação e tomar suplementos, eu garanto que quem faz isso nota que a sua energia aumenta, acorda com mais felicidade, dorme e dorme tranquilamente a noite toda, sem interrupções. E some a isso fazer exercícios. Vimos que é muito importante e Leonard King disse isso agora em uma das nossas viagens. Disse que temos que fazer exercício físico e me impressionei de ver que ele pôs isso em primeiro lugar. Sabe que nós, no nosso grupo, temos uma campanha para todo mundo se levantar de madrugada para fazer exercício. Esclareço isso porque a gente fala de exercício e o pessoal vai às 7 da noite na academia, na hora do plano. Por isso tem que fazer de manhã. O empreendedor aproveita esses momentos em que muita gente folgada está dormindo para acordar e aproveitar o amanhecer com um bom áudio e correndo, cultivando essa energia e felicidade e produzindo endorfinas que dão satisfação. Recomendo que você se levante mais cedo e pelo menos vá caminhar. Temos uma campanha inteira para isso. O que mais para cuidar da energia? Afaste-se de ambientes tóxicos. Afaste-se dos dramas. Afaste-se da tiração de sarro. Abandone o que você não precisa. Abandone para dar um salto. E veja, às vezes sinto como se a gente tivesse uma tubulação pela qual flui energia através de nós. Mas alguns estão, porque já aconteceu comigo. Estamos com uma constipação espiritual. Cheios de rancor. Eu não vou com a cara de fulana. Me mostrou a língua e esse tipo de coisa. Faz você carregar o peso de muitas pedras. Quando terminamos o caminho de Santiago com os coroas embaixadores, Eva e Peter na Espanha, caminhamos por uma semana. Só parávamos para dormir. E lá eu aprendi que quando a gente começa a caminhar, começa com um ego imenso. Leva garrafas de água, iPad, o povo leva panela pendurada, roupa, cobertor e mais mudas de roupa para não vestir a mesma coisa. E pelo caminho você encontra roupas jogadas, panelas jogadas e começa a encontrar objetos que para você tinham valor, abandonados. Porque na medida em que vai caminhando, a pessoa começa a entender que tem que abandonar o que não precisa, tem que perdoar, tem que soltar o peso para conseguir avançar leve. Quer ser diamante, quer ser livre, larga o que não precisa, larga a carga emocional. Essas prisões que nos amarram, esses pensamentos que às vezes são tão poderosos que nos deixam extremamente abalados. Preserve a sua energia, afaste-se de pessoas tóxicas e, sobretudo, leia. Leia todos os dias, mesmo que seja só por 5 minutos. Apaixone-se pelos livros. Escute áudios todos os dias. Você vai gostar mais de uns do que de outros, mas apaixone-se por treinar. Olha, eu acordo e o que eu faço é que desde que eu me levanto e vou lavar o rosto, eu já coloco os áudios. Se conecte com as informações. Depois de agradecer, já começo a aproveitar esse tempo em que a gente se arruma, em que o homem faz a barba ou as mulheres se maquiam dentro do carro. Aproveite. O povo diz que não tem tempo para ler. Leve o livro onde você for. Quando for ao banheiro, leia uma página. Vai fazer fila para apagar a luz. Leve o seu livro. Porque sempre vai ter uma oportunidade para você ler. Porque quem quer, consegue. E quem quer, deve fazer. Então aproveitemos todas as oportunidades para sermos responsáveis e cuidar da nossa energia. Outro assunto muito importante, e Paco falou um pouco sobre isso, é que você tem que aceitar a prosperidade. Há muito dinheiro na Amway, mas às vezes estamos encarcerados pelos padrões que nós trazemos. Aqui temos o programa Ganhe Mais. Não sei quantos aqui já estudaram esse programa e estão conscientes dele e decididos a ir atrás de cada centavo que a corporação coloca à sua disposição. Ganhe cada bônus que a Amway oferecer. Ensine o seu grupo a ganhar. Há muito dinheiro para que o novo comece a ver os resultados e depende de nós promover essa informação. Mas agora vamos falar de você. Nós temos uma organização muito grande nos Estados Unidos e percebemos que a maioria das pessoas se qualifica a platina. Tem muita dificuldade para chegar a esmeralda e diamante. São mais de 500 ouros, pratas e platinas. E nos perguntamos o que está acontecendo.
E nos demos conta, e o livro diz isso, o livro que recomendo que você leia de novo, que se chama Os Segredos da Mente Milionária. Porque o ser humano, dependendo do que ouviu sobre o dinheiro, tem padrões e tem limites. E vimos que quando você alcança o seu limite financeiro, na sua mente, o dinheiro que pode entrar extra, como um 13º, ou que entre porque você ganhou na loteria, você acaba se desfazendo dele para preservar seu limite de dinheiro. Então, pessoal, percebemos ao ler esse livro que eu tinha seguido os padrões da minha mãe e os padrões do meu pai. A gente segue os padrões dos nossos pais. Então, o que você precisa fazer é identificar o que da vida deles não está servindo para você conseguir mudar. Aceite a prosperidade. Não brigue com o dinheiro. Tem gente que diz, se eu ficar rico, eu vou perder os meus valores. Tem muita gente que tem medo de ficar rico e ter prosperidade porque não quer ser uma pessoa ruim. Eu tenho uma notícia para você. Você precisa de dinheiro se seu pai adoecer. Precisa de dinheiro se o seu filho quebrar a perna. Precisa de dinheiro se o seu pai perder os dentes. Precisa de dinheiro para comer. Não brigue com dinheiro. Aceite a prosperidade. Porque se você é filho do rei, pelo menos viva como um príncipe. E pare de rejeitar o dinheiro. E se acha que vai virar uma pessoa ruim, eu vou te dizer uma coisa. O que o dinheiro vai fazer é colocar a sua vida sob uma lupa. Se você for uma pessoa de valor, com dinheiro fará o bem. Se não confia em si mesmo, então leia os livros do negócio. Siga o sistema para fortalecer mais os seus valores e fique rico e beneficie a humanidade. Mas aqui tem muito dinheiro e você deve aceitá-lo e recebê-lo. E quero falar de merecimento. Porque na América Latina temos uma questão muito triste da baixa autoestima e do baixo nível de merecimento. Às vezes sentimos que se tivermos uma coisa legal, um carro bonito e casa grande, é porque estamos tirando de outros. Hoje vou citar uma coisa que disse John Dwyer, um escritor que morreu faz pouco tempo. E ele disse, há tanto dinheiro no mundo que se dividíssemos entre todos, seria suficiente para atender a cada uma das pessoas e todos nós viveríamos bem. Na realidade, a questão da pobreza é mental. Nós poderíamos acabar com a pobreza, segundo John Dwyer. Bastaria que colocássemos informações diferentes na cabeça de cada uma das pessoas. E às vezes nosso nível de merecimento é tão pobre que a gente diz, entre na minha humilde casa. Não diga mais isso. Entre no meu humilde carro. Pode entrar no carrinho. E acham que são felizes. E então começamos a pensar que não somos merecedores. Nos sentimos culpados de poder entrar em uma casa linda, de poder dirigir um carro novo. E sabe por quê? Porque eu tinha um nível de merecimento baixíssimo. Quando me casei com Paco, eu disse para ele, vou economizar muito dinheiro para você. Vou ser uma esposa muito cuidadosa. Ele me deu $100 e eu comprei umas 20 roupas numa barraca do mercado. E ele disse, você vai me custar mais caro. Por quê? Porque esta roupa é descartável. Na primeira lavada, parece que passou da sua avó para sua mãe e para você. Prefiro que você compre uma, mais boa. E isso foi uma lição para mim, porque o meu merecimento era baixíssimo. Eu não aceitava usar um sapato bom. Meus sapatos eram todos de plástico. Não aceitava comprar uma roupa legal, de um tecido bom. Era tudo tão sintético que se me aproximasse de algo quente era capaz de pegar fogo. E eu tive que trabalhar o meu nível de merecimento. Olha, eu vou contar uma história. E ela tem a ver com a questão da autovalorização. A forma como você se vê é como as pessoas lhe tratam. Atenção com isso. A percepção que você tem de si mesmo tem a ver com a sua autoestima e o nível de autoestima e autovalorização tem muito a ver com o seu nível de autoconfiança e de celebração dos seus resultados. Por isso, o que fazemos neste negócio é elevar a autoestima, a autovalorização de cada um de nós. Porque se você
capaz de se ver diferente, o mundo vai vê-lo com os olhos que você se vê. Por isso é muito importante que vocês saibam que precisam ter cuidado com o jeito que falam de si mesmo. Cuidado com isso de olhar no espelho e dizer como eu estou gordo. Nossa, apareceu mais uma ruga. Mais cabelo branco. Cuidado com o que diz. Estávamos com Ángel de la Calle na Espanha. Isso já faz uns dias. E ele disse, falando sobre isso, Ángel disse, eu sou a melhor memória da Espanha. E Paco perguntou, por que você diz isso, Ángel? E ele respondeu, porque as minhas palavras têm poder. E quem me ensinou isso foi Luiz Costa. Um dia estávamos jogando tênis e eu perdi, porque era muito ruim naquela época. E eu disse, como eu sou ruim, eu sou péssimo jogando tênis. E Luiz Costa me disse, cuidado com o que diz, porque você está profetizando isso. Você teve uma partida ruim, mas comece a dizer que você é o melhor. Quer patrocinar? Então comece a dizer, sou o melhor patrocinando. Quer ser o melhor líder? Sou um líder influente. Sou uma pessoa magnética. Sou uma pessoa feliz. Sou uma pessoa que atrai a riqueza. É muito importante como você se afirma. Veja o nosso filho, que se formou na universidade. E ele passou 6 meses em Milão em um intercâmbio. E eram uns 2.000 euros por mês. E ele viajou pela Europa inteira. Chegou da universidade e o pai perguntou, filho, quanto sobrou? E ele disse, uns 600 euros, papai. Que legal, porque são os últimos que eu vou te dar. A partir de hoje, você se sustenta. Aqui vai poder comer e dormir. Mas daqui 3 meses, inclusive, é você que vai pagar o seu celular. Então ele entrou em pânico. Tinha acabado de sair da universidade. Papai, eu estou desesperado e Paco, eu vou te ensinar como aumentar a sua prosperidade. Você vai começar a declarar todos os dias. O dinheiro vem para mim facilmente, de forma honesta e em abundância. Tenho uma mente milionária. E ele começou a dizer isso. E com tanta força, porque é um menino que cresceu desde bebê, cresceu com o negócio Amway. Cresceu em uma casa onde se falou de como sim, em vez de por que não. Onde falávamos de como conseguir, como pagar o preço para cumprir qualquer meta que nos propusermos. Diferente da família de Paco e da minha, que dizia, não tem dinheiro. Não dá. Não podemos comprar isso. Se conforme. E esse menino começou a se autoafirmar e agora tem mais de 90 processos no fórum como advogado. Ganha mais de $5.000 por mês. É o novo Platina. Tem uma empresa de imóveis. Importa produtos da China. É uma mente brilhante. Ele diz, mamãe, funciona. Quando os clientes não pagam, eu só digo isso e o dinheiro aparece. Porque ele acredita. E ele diz, o que acha, mamãe? Isso também funciona com as garotas. Comecei a usar e também funciona. Então saiba que se começar a se autoafirmar, vai se transformar em quem você acredita ser. Por isso precisa elevar a sua autoestima e a sua autovalorização. Eu vou contar uma história. Esse cachorrinho no slide se chama Cusco. Estava todo feio, sujo, tinha sarna. Ele foi resgatado da rua pela minha filha, que estudava na Universidade de Puebla, sem a nossa autorização. Porque a gente tinha 2 chihuahuas que morreram velhinhos. Vocês viram no vídeo. E este filhotinho chegou assustado, machucado, foi chutado, apanhou, viveu na rua. Ele era tão assustado que se escondia embaixo da mesa. Como muita gente que nasce e talvez tenha sido maltratado onde nasceu, física e emocionalmente. Talvez tenham sido maltratadas de muitas maneiras. E chegamos neste momento, machucados, com baixa autoestima, inseguros, nos escondendo das pessoas, com medo do mundo, com tanto medo quanto o Cusco tinha. Mas quero que você saiba que cada um de nós veio a este mundo com uma missão. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Todos nós temos um propósito e chegamos para somar. Um talento que temos que desenvolver e compartilhar com o mundo. Mas quando você chega aqui, assim como nós fizemos com o Cusco, com amor, com carinho, com afirmação, pode emergir o verdadeiro ser que tem dentro de cada um. E agora você olha para o Cusco, ele é um príncipe. E eu garanto que há muitos aqui que são príncipes, que são rainhas, que estão escondidos nesses rótulos, nessa baixa autovalorização.
satisfação e autoestima. Mas a beleza dentro de você. Há um ser humano dentro de você, querendo sair, querendo dizer ao mundo: libere esse talento. E quero que saiba que dentro do negócio, uma das coisas mais maravilhosas é que sentimos um despertar. Ao elevar o seu nível de pensamento, ao elevar o seu nível de consciência, você começa a ver o mundo de uma forma diferente. É como se usasse óculos novos e você começa a se ver também diferente. E olha que o Cusco tem uma autoestima tão boa que agora ele acha que a cama dele é a minha cama. O nível de merecimento dele já subiu. E eu quero que você aumente o seu nível de merecimento e chegue a diamante, diamante executivo, coroa embaixador. E se sobrar dinheiro, compartilhe com o mundo, porque há muita necessidade. Se está preocupado com o que vai fazer com tanto dinheiro, há orfanatos, há muita necessidade no mundo. E você pode ajudar. É muito importante ser grato. Eu me propus a todos os dias ao acordar não me levantar da cama sem agradecer pelo menos por 20 coisas. Quando a pessoa é grata, entra em um estado de prazer e plenitude e sente uma coisa aqui no peito, como uma chama de felicidade. Esse prazer e esse estado de plenitude, quando você o sentir, será um momento de visualizar o que deseja, como se já tivesse conseguido. É um momento para agradecer pela equipe que talvez você ainda não tenha, mas que já consegue visualizar e agradecer por essas pessoas. Agradecer pelo novo nível, agradecer pelo carro, agradecer porque conseguiu pagar o financiamento da sua casa, como se já tivesse isso tudo. Mas primeiro tem que ser grato pelo que já tem. Também temos que aprender, pessoal, a resolver problemas. E aqui eu vou dar uma lição muito importante para o negócio. Espero que todos vocês prestem atenção aqui, porque isto será essencial se quiser se qualificar. Quem já teve um empresário que diz que não pode consumir? Quem tem gente que não gera 300 pontos? Levante a mão quem tem gente que não faz 300 pontos. Que diz que não pode apresentar o plano. Que não tem lista. Ok. O segredo de todo empreendedor é aprender a resolver problemas. Se você aprender a resolver problemas, isso não vai servir apenas para se qualificar neste negócio. Vai ser útil para consertar a relação com seu filho, com seu cônjuge. Vai ser útil para resolver uma questão financeira, uma questão emocional. O truque para resolver problemas é que em todas as situações que você enfrentar na vida, pegue um papel e se pergunte: como sim eu posso fazer 300 pontos e ganhar dinheiro e conquistar clientes fiéis? É um exemplo. No nosso grupo apareciam muitos jovens que diziam: é que eu moro com os meus pais, eu não posso fazer o meu consumo, eu não tenho um emprego. E Paco perguntava: mas você quer ganhar? Quer ser alguém na vida? Então hoje você vai aprender a resolver as coisas. E a primeira tarefa é aprender a resolver os seus 300 pontos. Mas como eu faço? Pegue um papel, vá caminhar, tome ar puro, corra um pouco e depois sente e se pergunte: como sim posso resolver isso e gerar 300 pontos? E todas as respostas estão dentro de você. Vai se surpreender com o número de ideias que vai ter. E você vai começar a escrever. Não imaginam as ideias que muitos deles tiveram. Um deles, que não conseguia fazer nem 40 pontos, tinha conseguido gerar 70 no máximo. Ele fez 300 e entrou na loja em Tijuana da Amway, cabeça erguida, feliz. No mês seguinte, ele fez 600 pontos. No mês seguinte, 1.000 e tanto. Mês seguinte, 1.600 pontos. E Paco disse: espera, já sabemos que você sabe faturar. Agora se pergunte: como sim posso patrocinar? E comece a trabalhar com a outra parte do seu negócio. Resolva, pessoal. A resposta está na sua atitude, porque a qualidade das suas perguntas reflete na qualidade da sua vida. Se perguntar como sim, encontrará respostas impressionantes. Então aprenda a resolver problemas. Treine a sua mente para ganhar. Veja, pessoal, a mente rapidamente opta pelo que é fácil. Somos seres de hábitos. Na nossa cabeça existem neurônios que se ligam por algo chamado
dendritos. Como se chamam? Dendritos. O que são os dendritos? São caminhos neurais. E o que isso significa é que fazemos as coisas sempre iguais porque somos seres de hábitos. Ou seja, se você tomar banho amanhã, espero que tome banho amanhã. Ou quando for dia de banho, daqui uma semana, observe como você toma banho. Se ensaboa primeiro um braço, vai fazer sempre assim. E assim como você faz esse ritual, também é como age diante da vida, diante das situações. E é assim que você come, e é assim que faz muitas coisas de maneira inconsciente. E as pessoas têm o hábito de perder. As pessoas têm o hábito de procrastinar. Ai, não fiz meus pontos e deixa para outro mês. O hábito de procrastinar, o hábito de perder. E a mente, o povo fica assim, dia 31 de dezembro, agora sim, não vou mais comer doce nenhum. Agora sim, vou fazer dieta. Isso dura até sentir fome. E a gente começa, e a mente diz, uma vozinha, nem pense nisso, você já sabe que não vai conseguir. Para que definir tantas metas? Sai da convenção dizendo, vou chegar a diamante, vou ao cruzeiro. E a mente diz, nem pensa nisso, não vai cumprir, não vai mesmo. Porque temos essa vozinha que nos diz para não acreditar, porque talvez a tenham acostumado a procrastinar. Mas é você quem tem o controle, não a sua mente, concordam? Já dissemos que você não é a sua mente, então você tem que ganhar a briga. Não sei se isso soa familiar a vocês. E aí, vamos correr amanhã? E outro responde, sim, às 6 da manhã. E às 6:30 estão roncando. Já aconteceu com alguém? Sejam honestos. Ok. Somos ótimos. Quer aprender a ter confiança e treinar a sua mente para ganhar? Diga eu! Eu, sim. Ok. Então o que vamos fazer é começar a dar pequenas ordens. Se amanhã você disser, eu vou me levantar às 6 da manhã e caminhar por pelo menos 20 minutos, faça isso. Eu li um livro que se chamava Atitude Mental Positiva, um caminho para o sucesso, de Napoleão Hill e Clement Stone. Ele dizia num capítulo, faça agora. Que ao abrir os olhos, diga, faça agora, salte da cama. Porque se você não se levantar, a mente vai dizer, eu falei, você não cumpre nada. E começamos a cair em um padrão de fracasso e procrastinação. Mas se você se levantar e der 3 instruções ao seu corpo, ou à sua mente, tomar as vitaminas de repente, caminhar 20 minutos, ler 3 páginas e cumprir, a mente não sabe se a meta foi gigante ou minúscula. O que a sua mente sabe é, esse sim cumpre. Você cumpriu. E é disso que se trata, de ter geradores de confiança. Você tem que começar a ganhar a briga com a sua mente. E o que acontece se eu gerar um hábito novo? Se começar a vir as convenções, se fizer um novo caminho neural, leio todos os dias, tomo vitaminas, começo a ler. Talvez não dê para notar a diferença em uma semana, mas em um ano, sim, vai dar para notar. Quem fez exercício, quem leu e quem não leu. Quem comeu comida saudável e quem comeu porcaria. Isso a gente nota com o tempo. Mas se você desistir, os caminhos neurais, esses antigos, não se apagam. Ou seja, se você deixar de vir a um ambiente como este, porque tem gente que diz, pra que vou à convenção? Se eu já fui. Pra que vou à orientação empresarial se eu não tenho convidados? Pra que vou escutar um áudio hoje? Hoje eu tô sem vontade. A mente rapidamente vai regressar ao velho caminho dos hábitos anteriores. Por isso você tem que se responsabilizar por sua mente, se responsabilizar por sua vida e, portanto, do seu destino e ações. Eu vou fechar com essa história, da qual sempre gostei, uma história que já tem alguns anos, mas eu aprendi muito com essa história. Isso aconteceu no ano de 2009. Até então, eu sempre queria fazer exercício, mas eu fui uma criança anêmica. Eu não sabia que era normal. Perdão, eu achava que era normal abaixar e levantar e ver tudo escuro. Eu demorava 30 segundos para voltar a ver normal. Quando comecei a tomar o Double X,
e o pacote ideal. Aconteceu algo mágico na minha vida, porque acabaram esses lapsos escuros que eu tinha desde criança. Depois concluí que tinha anemia. Então eu tentava fazer exercícios e sempre ficava esgotada. Me matriculava nas academias, nas aulas de aeróbica. E no primeiro minuto eu queria morrer e desistia. Eu pagava a academia adiantado para ver se assim eu não desistia e não ia mesmo assim. Vocês conhecem alguém assim? Imagina isso, mas eu estava desse jeito. E lembro que tínhamos conhecido em 2003 Eva e Peter Miller. E eles diziam que a gente precisava fazer exercício. E eu pensava, como é possível que uma pessoa de 60 e tantos anos corra uma maratona? E eu não conseguia caminhar, nem trotar, 1 minuto seguido. E Eva sempre me dizia, você vai fazer exercício e um dia vai correr uma maratona comigo. Ela é alemã, dominante, colérica, coroa embaixadora em 36 meses. 50 e tantos pontos FAA, o que acham? Você vai correr uma maratona. E eu... E um dia estávamos, era um 16 de abril, em uma reunião de diamantes nos Estados Unidos, e chegou uma pessoa da Amway e disse, a Amway vai patrocinar a maratona rock and roll, e quem quiser participar dessa maratona, a gente pode inscrever. E eu disse, me inscrevam! A maratona ia ser no dia 3 de junho. E eu cheguei e publiquei no Facebook. O que acha que eu fiz? Eu declarei para o mundo, sem saber como eu ia fazer. Sou familiar para vocês? E aí todo mundo no Facebook começou a dizer, uau, você vai conseguir, acreditamos em você. Um monte de curtida, uau. E aí fui ver no Google o que precisa para correr uma meia maratona. E dizia, para correr 5 quilômetros tem que treinar por 5, 6 meses, comer não sei o que de tal jeito, seguir todos esses hábitos. E eu entrei em pânico. Faltavam 2 meses para a corrida. Pior, 1 mês e meio. E eu nunca tinha corrido na vida. Eu falei com o pessoal da Amway e disse, escuta, tem como me inscrever numa de 5 quilômetros? E eles têm uma de 21, meia maratona. Me coloca nessa, me coloca, por favor. Erro. Atenção para o que eu vou dizer. Os princípios do sucesso para vencer na vida são os mesmos aqui na Amway, em qualquer coisa que você queira empreender. Primeiro erro. Esqueci que para vencer na vida, precisamos de um mentor. Precisamos de uma assessoria. Igualzinho a quando comecei um negócio, eu quis fazer da minha maneira. Como diz uma música mexicana. Fui e afastei um mundo de gente que desistiu pela minha negligência e minha soberba. Comecei a fazer exatamente o mesmo com a corrida. Comecei a treinar e o que acha que aconteceu? No primeiro treino, meu tornozelo inflamou. Meus tênis não eram adequados. Os únicos tênis que eu tinha eram sapatênis, que não servem para correr. E eu comecei a usar uma faixa e arrastar o pé. E lembro que eu tentava e me frustrava. E Paco me disse, escuta, só faltam 15 dias para a corrida. Será que você não precisa de um mentor? Ai, sim. Sim, eu preciso de um mentor. E saí da casa dos Estados Unidos no dia seguinte. Chegamos a Tijuana. Também temos casa lá. E eu disse, tínhamos uma reunião e chegou um empresário com um prospecto. E me diz, eu contei pra ele que você vai fazer a maratona rock and roll. Ele correu quando era jovem. Nisso eu perguntei, será que você pode me treinar? E ele disse, sim, mas esse jovem senhor estava com muito sobrepeso, parecia uma geladeira gigante. Ele tinha uma hérnia, que era uma bola na barriga, e uma barba mal feita que não aparava havia meses. Parecia um desocupado, um morador de rua, sujo. E eu pensei, é ele que vai me treinar? E então, comecei a treinar com ele e ele me disse, atenção, eu contei a minha história de vitimismo. Contei a história de por que eu não conseguia. Soa familiar para você? Não parece como quando as pessoas chegam no negócio e contam toda a sua história de lamentação? De por que não qualificam? Não contam essas histórias? Pois eu cheguei e contei para ele a minha história de por que eu não era capaz. E ele me disse, se você se propuser, poderá terminar essa meia maratona sem parar. Só precisa ter fé. Então ele repetiu isso pra mim, repetiu e repetiu, e aí eu contava a minha história. Até que um dia ele me disse, é que você não é capaz, vocês dizem nos áudios, falam de confiança, e não é capaz de aplicar isso aqui. Então do que se trata? E veja, eu comecei a duvidar do meu treinador.
Comecei a duvidar como as pessoas duvidam dos seus patrocinadores. Fiz crossline. Encontrei a minha patrocinadora na Amway, a quem nos inscreveu na Amway, e ela é maratonista. E eu disse, a gente conversou e ela perguntou, quem está te treinando? E eu fiquei com vergonha do meu treinador. E ela me disse, a que está me treinando venceu a de Boston, a de Roma, e não sei o que mais, corre no Havaí. E eu cancelei com o meu treinador dando uma desculpa. Eu fiz crossline porque a grama é sempre mais verde no vizinho. E fui com essa outra treinadora. E quando eu a vi, ela parecia saída de uma revista, com um boné que combinava perfeitamente com a listra do short. Parecia tudo saído de uma revista, com umas 20 mulheres da alta sociedade, todas com um estilo espetacular. E eu pensava no meu treinador, que chegava todo abarrotado, como se tivesse dormido com a mesma roupa e tivesse tirado do fundo do baú de roupa suja o boné todo amassado. Uma barbona, a camiseta furada. E essas outras pareciam rainhas. E aí eu contei a minha história de vitimismo. E o que acham que ela me disse? Você não pode correr. Falta menos de uma semana para essa corrida. O que você vai fazer é trotar. Caminhar e tentar trotar. E depois de 4 horas vão passar uns caminhõezinhos atrás, recolhendo o pessoal que sobrou. Aí você vai subir no caminhãozinho. E isso me assustou. Como quando pensamos, eu não vou qualificar, eu vou perder o cruzeiro, eu vou perder. E aí entrei em pânico. E voltei pro meu treinador. Ele sim acreditava em mim. Eu tinha duvidado e eu quero deixar uma mensagem. Porque às vezes vemos todos os defeitos do patrocinador. Foi esse que coube a você. E é a ele que você tem que ser grato. É ele quem você deve consultar e tem que se conectar com ele. E às vezes a gente não tem essa humildade para conseguir entender isso. E eu dizia pro meu treinador, faltam poucos dias. Meu tornozelo. Eu usei... E não podia usar nem salto alto. Eu lembro que nas Olimpíadas de 68, no México, estavam apagando as luzes do estádio e de repente gritaram. Aí vem um corredor. E começaram a acender as luzes, as pessoas a voltar. O estádio iluminado, as pessoas enlouquecendo. E vemos um africano entrar arrastando o pé. Estava sangrando. E as pessoas ficaram loucas com essa história. E eu me visualizava igualzinho como visualizei o diamante, sacrificado e com dor, que chegava na meta sangrando, arrastando o meu tornozelo, como aquele maratonista. E aí eu me lembrei do que eu disse para os líderes. Você gera a sua realidade. E ela será como você desejar que seja. Faltam 3 dias para a corrida. Fomos a um treinamento e o treinador disse: será que o seu tornozelo não está sarando? Porque você está somatizando o seu medo? Preparando a sua desculpa para se justificar diante do mundo? Porque você não foi capaz de terminar a corrida? Quanta gente é capaz de adoecer e se sabotar? Até caem da escada no último dia, como uma empresária que me disse, eu não fui na loja porque caí da escada. Por favor, você teve 31 dias para consumir e no último dia para ir à loja caiu. Somos capazes de criar toda uma história de autossabotagem para deter o nosso crescimento, se não tivermos consciência. Eu não pude andar com um salto alto durante 3 semanas. E faltando 2 dias para a corrida, não, foi numa quinta ou numa sexta. Fomos ao CREA, um centro esportivo. Eu estava lá e me disseram, estava com meu filho. E meu treinador me disse, deixe seu filho aí, eu preciso falar com você. Então meu filho ficou na arquibancada. Ele me levou ao centro do campo e disse, sente-se aí. E eu, sim. E nesse momento, eu quero que você imagine a cena. Não sei quem aqui viu o filme do Mel Gibson, Coração Valente. Nesse momento, exatamente como no filme, havia os nobres que havia no filme, que estavam na montanha, com seus capacetes, armaduras, com as suas armas, com suas roupas sobre os cavalos. Lá estavam as nobres correndo ao redor com a sua treinadora de Boston e de Roma. Mas eu tinha lá o meu Mel Gibson esfarrapado, sujo, no seu cavalo, me fazendo um discurso de liberdade, dizendo, se você acreditar e tiver fé, atenção,
A mente controla o corpo, mas o espírito controla a mente. E se você for capaz de dizer, tenho asas, dê asas aos meus pés, você vai voar e vai terminar brincando essa corrida, sem parar e sem dor. Esse dia, sem dor, 21 quilômetros. No 10º quilômetro, uma moça que correu comigo me disse, eu achava que você não estava preparada. E respondi, tem uns 8 quilômetros que já não estou correndo. Porque a única coisa que eu pensava era dê asas aos meus pés. E lembrava dessa história no caminho de Santiago e de uma história que Carla Willow contou em um dos seus TEDs. De que um monge estava extremamente doente. Estava na base do Everest, em um lugar que é muito difícil chegar sozinho. E ele estava extremamente doente. E disseram, vamos trazer outro monge aqui para curá-lo. Mas este monge médico tinha uns 80 anos. Não podia se mexer. E o monge que precisava de ajuda estava gravemente ferido. Então as pessoas diziam, ou morre o monge médico velhinho no caminho, ou vai morrer o outro. E para surpresa de todos, esse monge, que aparentemente era um ancião, chegou sem problemas. Curou o doente e voltou. E perguntaram como é possível. E ele disse, quando entenderem que vocês não são o seu corpo e que a mente controla o corpo, mas o espírito controla a mente, nada poderá detê-los. E nessa hora eu consegui terminar a corrida. Sem dor, de uma maneira impressionante, brincando, incrível, igual a quando cruzamos a linha de diamante, quando cruzamos a de executivo, quando cruzamos o duplo diamante, assim como você vai cruzar a linha de chegada ao se qualificar para o cruzeiro, quando se qualificar para diamante, feliz, porque será como você quiser que seja, porque sua mente e seu espírito são maiores que os seus medos, seu espírito é maior que os seus medos. Sejam felizes, aproveitem o caminho e nos vemos como diamantes. Porque a partir de hoje, a minha vida nunca voltará a ser a mesma. Repita comigo. A partir de hoje, a minha vida nunca voltará a ser a mesma. Outra vez. A partir de hoje, a minha vida nunca voltará a ser a mesma. Mais paixão. A partir de hoje, a minha vida nunca voltará a ser a mesma. Obrigado, Costa Rica! Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional.